No mundo de hoje, parece que estamos todos correndo atrás de algo, não é mesmo? Um like a mais, um seguidor novo, o cargo dos sonhos, o reconhecimento que nos coloque lá no topo. Mas e se eu te dissesse que essa busca incessante, essa sede por destaque, pode estar nos afastando daquilo que realmente importa? E se a verdadeira medida da nossa vida não estiver no barulho dos aplausos do reconhecimento, mas no silêncio de um coração humilde? Você está buscando o tipo certo de grandeza? Hoje nós vamos mergulhar numa história que virou o conceito de poder de cabeça para baixo. Um rei que escolheu a toalha ao invés do cetro. Um mestre que se ajoelhou para servir os seus discípulos. Uma lição de humildade que tem o poder de transformar a sua vida. E se você quiser, até o seu destino eterno. Lição 8. Uma lição de humildade. João, capítulo 13. Prepare-se para ser desafiado, desvendando o código da grandeza divina. A paz do Senhor, meus irmãos, sejam muito bem-vindos de volta ao nosso canal, um espaço onde a palavra de Deus encontra a nossa realidade. Eu sou o pastor Oséias das Virgens e estou empolgado para compartilhar com vocês uma das passagens mais paradoxais de todo o Evangelho, o lava-pés. Em João, capítulo de número 13, uma cena que não é apenas uma história, é um manual prático para uma vida de significado e impacto duradouros. Nesta aula você não vai apenas ouvir um sermão, você vai descobrir o segredo escondido por trás da humildade radical de Jesus. Porque a submissão e o serviço são as verdadeiras chaves para o crescimento espiritual e a maturidade cristã e como isso pode mudar a sua vida. E também como aplicar essa lição milenar para vencer o orgulho e a competição e encontrar a paz e propósitos genuínos. Se você sente que falta algo na sua caminhada, se busca uma grandeza que o mundo não pode oferecer, fique comigo. O que vamos aprender hoje pode ser o divisor de águas que você está esperando. E se você é novo por aqui, já te convido, inscreva-se no canal, ative o sininho, porque toda semana temos um conteúdo preparado para abençoar a tua vida, tanto no âmbito terreno quanto no âmbito espiritual. Iniciando a nossa aula, o palco para a maior lição que um mestre poderia ensinar. Estamos prestes a entrar no cenáculo, um lugar carregado de tensão e significado. A Páscoa se aproxima, a sombra da cruz paira sobre Jesus, ele sabe que a sua hora é chegada. E o que ele escolhe fazer em seus últimos momentos com os discípulos? Um discurso inflamado? Uma demonstração de poder? Não, ele nos dá uma aula prática, um show don't tell da essência do seu reino, a humildade. Só para nos situar, lembremos que Jesus vinha de momentos intensos, a ressurreição de Lázaro, a entrada triunfal em Jerusalém, e tudo isso gerou a hostilidade dos líderes religiosos. Agora ele se reúne com seus discípulos. O amor que ele tem por eles é palpável, um amor até o fim, conforme João 13:1. É nesse caldeirão de emoções, amor, traição iminente, despedida, que Jesus nos presenteia com essa joia, a lição do lava-pés. Vamos ao nosso primeiro mergulho, uma história real sobre a humildade. E quando digo real, é porque aconteceu e as implicações são eternas. O lava-pés, mais que um costume, uma declaração. Imaginem a cena, a refeição pascal, um momento sagrado. De repente, Jesus, o mestre, aquele que eles viram acalmar tempestades e multiplicar pães, levanta-se. O que ele vai fazer? Instituir a Santa Ceia? Sim, o memorial que ecoa até hoje. Mas, nessa ocasião, ele faz algo chocante. Pega uma bacia, uma toalha e começa a lavar os pés dos discípulos. Pés sujos da estrada, pés de homens comuns. Ele não apenas ensina sobre humildade com palavras, como já havia feito em Mateus 11:29, na parte B, quando ele disse: "Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração." Ele a personifica. Conforme podemos aprender na Bíblia de Estudo Pentecostal, esse ato não foi apenas para demonstrar amor ou prenunciar seu sacrifício. Foi um mandamento. Aqueles que o seguem devem servir humildemente aos outros. Não é uma opção, isso é uma ordem, para que eu cumpra e para que tu cumpras. Pense rápido,
Qual foi a última vez que você se colocou numa posição de servo por alguém sem esperar nada em troca? Comente abaixo, todos nós queremos saber a tua resposta. O desenvolvimento da história, a toalha da majestade. Jesus não apenas lava os pés, ele tira suas vestes superiores. Isto é simbólico. Ele se despoja da sua glória, de sua posição, para assumir o papel do menor dos servos. Ele se cinge com uma toalha. A mesma mão que moldou o ser humano, agora segura uma toalha para secar os pés empoeirados dos seus discípulos. Por quê? Porque talvez os próprios discípulos, já contaminados pela semente da disputa por poder, esqueceram-se de servir uns aos outros. Sinta o constrangimento na sala, o silêncio pesado. Pedro, o impulsivo, certamente engasgou. João, o discípulo amado, deve ter olhado incrédulo. O Criador do universo ali de joelhos, lavando a poeira dos pés deles. Homens que o negariam, o abandonariam, voltariam para os locais e atividades de onde ele os chamou. Isso não é apenas humildade, é amor incondicional em ação. A mudança de paradigma. O reino de cabeça para baixo. Com este ato, Jesus não está apenas sendo bonzinho, ele está dinamitando o conceito mundano de grandeza. Ele está dizendo, no meu reino, o caminho para subir é descendo. A verdadeira grandeza não está em ser servido, mas em servir. Não está em acumular poder, mas em distribuí-lo através do amor. O cristianismo só funciona, só impacta o mundo se vivermos essa humildade na prática. Não como uma teoria bonita, mas como um estilo de vida radical, como o mestre viveu. Será que estamos dispostos a viver esse paradigma invertido? A buscar a toalha em vez do trono no nosso dia a dia? Se esta mensagem já está mexendo com você, não se esqueça de deixar o seu like para que o YouTube entenda que este conteúdo é relevante e mostre para mais pessoas. Essa ação de Cristo me faz lembrar um costume que eu tinha até há pouco tempo. Todas as crianças com as quais eu interagia, eu perguntava: o que você vai ser quando crescer? Até que um dia eu recebi uma resposta desconcertante: gente grande. O que me fez reformular a pergunta, considerando que crescerão sendo seres humanos carentes do amor de Deus e da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. A pergunta passou a ser: qual profissão você vai exercer quando crescer? A resposta nunca foi uma das profissões anônimas, invisíveis, profissionais pelos quais passamos no nosso dia a dia e na maioria das situações nem sequer desejamos um bom dia, como o gari, o jardineiro, o porteiro, o trabalhador com materiais recicláveis e muitos outros. Sempre era algo de destaque como bombeiro, piloto de avião, médico, alguns queriam ser professor e assim por diante. O que motiva essas respostas? Poder? Posição? Reconhecimento? O mundo nos ensina a buscar o topo sempre, a desejar o lugar de honra, aspirar por uma posição de destaque na sociedade, almejar ter status e reconhecimento e a sermos servidos. Mas Jesus nos ensina a ser cada dia mais humildes e nessa humildade sempre servir ao nosso próximo. Que aprendamos e sejamos verdadeiramente discípulos dele, diminuindo para poder crescer e em todo o tempo humildes servos do grande Senhor. Agora vamos um pouco mais fundo. Nossa lição nos mostra que humildade implica autoconhecimento e é aqui que o negócio fica pessoal. Conhecendo a própria natureza, a honestidade radical de Jesus e a nossa falta dela. João 13:3 é a chave deste subtópico. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus. Ele sabia quem ele era. Sua humildade não vinha de uma baixa autoestima, mas de uma segurança inabalável em sua identidade e sua missão. E nós? Conhecemos nossa real natureza? Nossa tendência ao orgulho e à autossuficiência? Nossa dificuldade em admitir erros e em pedir ajuda? A humildade bíblica começa quando paramos de nos enganar
e encaramos quem realmente somos sem Deus, carentes de sua graça. Você já parou para pensar o que te impede de ser verdadeiramente humilde? Seria a falta de segurança na identidade como filho de Deus? Se você soubesse do fundo da alma o quanto é amado e valorizado por Ele, precisaria tanto de aprovação e de reconhecimento dos homens? Pense nisso. O exemplo deixado por Jesus, do trono no céu, a toalha e bacia aos pés dos discípulos. Filipenses 2 nos dá um vislumbre dessa jornada incrível. Jesus, sendo Deus, não se apegou à sua divindade, mas se esvaziou, tomando a forma de servo. O Criador lavando os pés da criatura. Se ele fez isso, quem somos nós para nos acharmos bons demais para servir, para perdoar, para pedir perdão, para considerar os outros superiores a nós mesmos, conforme Filipenses 2:3, a parte B? Quem somos nós? O comentário bíblico Beacon acerta em cheio. O lava-pés expressa a própria essência da autoridade cristã. Não é um sacramento, não é um ritual, é um estilo de vida. Uma vida em humildade e serviço para o próximo. Em que área da nossa vida nós estamos precisando pegar a toalha hoje? No casamento? Na família? No trabalho? Na igreja? Ou o orgulho tem nos impedido de servir como Jesus serviu? Será que nós temos deixado o orgulho subir ao nosso coração de tal forma que nós nem servir como Jesus serviu, servimos? O maior no reino de Deus, a matemática divina. Os discípulos discutiam quem era o maior. Típico, não? Nós também fazemos isso, mesmo que disfarçadamente. Mas Jesus vira a mesa ao dizer: o maior entre vós, que seja o menor, e quem governa, seja o que serve os demais. Lucas 22:26. No reino de Deus, a grandeza é medida pela capacidade de servir, de se doar, de colocar o outro em primeiro lugar. Você quer ser grande aos olhos de Deus? Sirva, ame, doe-se. Como João Batista que disse, é necessário que ele cresça e eu diminua, lá em João 3:30. Isto é verdadeiramente ser discípulo de Cristo, ser servo dele e, como disse o apóstolo Paulo, ser um homem espiritual. Além de Jesus, quem é o seu maior exemplo de humildade hoje? Um líder político? Um líder religioso? Alguém da comunidade da qual você faz parte? Compartilhe a sua resposta nos comentários e vamos nos inspirar uns aos outros para que juntos cresçamos no reino de Deus, cresçamos em humildade e serviço. E agora vem o confronto final, humildade versus a cultura da ostentação. Prepare-se, porque agora a palavra vai direto na ferida. Uma competição silenciosa, o jogo dos tronos na igreja e também fora dela. Jesus sabia da competiçãozinha entre os discípulos. E hoje, será que mudou muito? A busca por status, por reconhecimento, por ministérios de destaques, por mais seguidores, por mais influência, isso não é perigosamente parecido com o espírito do mundo? Líderes não podem começar sua jornada buscando holofotes ou ganhos pessoais. Isso é veneno. Pode trazer um prejuízo irrecuperável. Cuidado, igreja! Se o seu maior objetivo é crescer, aparecer, ter destaque, a quem você realmente está servindo? Ao mestre que lavou os pés aos seus discípulos ou ao inimigo que quis ser igual a Deus e foi expulso dos céus? A resposta a esta pergunta define o seu destino e o quanto você é discípulo de Cristo. O caminho da humildade de Jesus. O caminho de Jesus é na contramão do sucesso que o mundo prega. Não é sobre ter, é sobre ser. Não é sobre acumular, é sobre repartir. Não é sobre ser famoso, é sobre ser fiel. A Igreja de Cristo é marcada pelo serviço amoroso, não pela ostentação. Quando Jesus se cingiu com a toalha, ele estava nos mostrando que a verdadeira autoridade vem do serviço, do despojamento, de colocar a necessidade do próximo acima das nossas. Ele nos deu exemplo. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns aos outros, conforme ele disse e João registrou lá no versículo 14. Isso é um poderoso chamado à ação. Como nós vamos reagir? A humildade apresenta-se cingida.
A palavra cingir-se, como vimos, significa preparar-se para o trabalho, despojando-se do que impede o serviço. A humildade verdadeira não é passiva, mas é uma disposição ativa para servir, para se abaixar, para colocar a necessidade dos outros acima da sua. O paradigma do reino que Cristo deixou não é a imponência, mas a humildade. Não é a supremacia, mas a submissão voluntária. Não é a conquista de posição, mas o serviço sacrificial que eu e você precisamos fazer servindo a Cristo. Um convite à humildade. Vista a toalha e transforme o mundo. A vida de Jesus é um convite constante. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Isto significa cultivar um coração humilde, desprovido das armadilhas da ambição desmedida, da ostentação vazia e do egoísmo corrosivo. A humildade não é pensar menos de si mesmo, é pensar menos em si mesmo. É ter a segurança de quem você é em Cristo e, por isso, ser livre para servir sem medo, sem reserva, sem preconceitos, como ele fez e nos deixou o exemplo para ser seguido. Lembre-se, a humildade não te torna menor, te torna mais parecido com Jesus. E isso nos leva à pergunta que vai ecoar na sua mente hoje. Há algum nome no céu, na terra ou no inferno maior do que o nome de Jesus? Há exemplo mais digno de ser seguido do que o dele? Hoje, quando você for orar, pergunte: Pai, em quem eu tenho me espelhado mais? Em Jesus Cristo, o teu Filho, ou em líderes humanos que não se espelham nele? Chegamos ao final da aula de hoje, mas espero que este seja apenas o começo de uma revolução de humildade na tua vida. Vimos Jesus, o Rei do Universo, de joelhos com uma toalha na mão. Aprendemos que a verdadeira grandeza não está no poder que acumulamos, mas no serviço que prestamos. Que o autoconhecimento e a segurança em Deus são a base da humildade. E que a ostentação e a busca por status são armadilhas que nos afastam do coração de Deus. Se formos elencar 3 pontos chaves dessa lição, seriam: humildade é o DNA do reino de Deus, servir é o maior ato de liderança e sua identidade em Cristo te liberta para ser humilde. Agora, a pergunta de $1 milhão é: o que você vai fazer com tudo isso que aprendeu hoje? Vai continuar correndo atrás do vento, buscando a aprovação passageira do mundo? Ou vai aceitar o convite de Jesus para, como ele, pegar sua toalha e começar a servir, a amar, a fazer a diferença onde você está? A escolha é sua, mas eu te garanto, não há alegria maior, não há propósito mais nobre do que seguir os passos humildes do nosso Mestre. Se você quer ter parte com ele, se você quer experimentar a verdadeira vida, comece hoje. Seja a revolução da humildade que o mundo tanto precisa. Se esta mensagem te desafiou a ser mais parecido com Cristo e com isto te abençoou, deixe o teu like agora mesmo, isso nos ajuda muito. Compartilhe esse vídeo com ao menos 3 pessoas que precisam ouvir sobre a verdadeira humildade. E também, se você ainda não faz parte da nossa família, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas aulas transformadoras. Deixe também o seu comentário respondendo: qual o primeiro passo que eu preciso dar essa semana para que eu seja mais parecido com Cristo? Deus os abençoe, meus irmãos. Querendo Deus, na próxima semana estaremos aqui para estudar mais uma lição, uma porção da palavra de Deus com aprendizado para a nossa vida. Não somente para a nossa vida espiritual, mas também para a nossa vida terrena, enquanto nós estamos aqui, que eu sei que é só por um pouco de tempo. Deus os abençoe.